Taxa Selic em 12,25% ao ano. O Copom, Comitê de Políticas Monetárias, decidiu aumentar aí a taxa Selic em 1 ponto percentual. Antes estava em 11,25% ao ano e agora está em 12,25% ao ano. E já foi anunciado que na próxima reunião de janeiro e na próxima reunião também aí de março irão aumentar possivelmente 1 ponto percentual nessas reuniões. Ou seja, a gente pode ter lá em meados do mês de março uma taxa Selic acima dos 14%. Mas Bruno, o que é que está acontecendo? Calma, nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é que está acontecendo com o nosso país e também onde investir. Pois com a taxa Selic acima dos 12%, muitos investidores pretendem investir em renda fixa, ou seja, tiram ali seu dinheiro de ações, de fundos imobiliários e começam a investir em renda fixa. E é claro, acaba baixando aí o valor das ações e também dos fundos imobiliários, já que muitos fundos imobiliários estão com a queda bem acentuada nos últimos meses. E, é claro, isso gera oportunidades para quem sabe o que está fazendo, ok? Então, assista esse vídeo até o final. Olá, investidores, tudo bem com vocês? Olha, mais um aumento aí na nossa taxa básica de juros, 1 ponto percentual aí, agora em 12,25%. Talvez você se pergunte, o que é que eu tenho a ver? Bem, você tem tudo a ver com isso, porque o seu dinheiro aí que está na sua conta, ou no seu bolso, ou debaixo do seu colchão, bem, está perdendo valor de compra. E nisso, é claro, acaba afetando a sua vida, ok? O nosso real tem se desvalorizado cada vez mais. O dólar ultrapassou aí os R$ 6 e nós não estamos numa época de pandemia, como foi o caso lá em 2020, tá bom? O pacote fiscal aí que foi anunciado pelo governo acabou deixando o mercado meio confuso, tá certo? E isso fez com que o dólar ultrapassasse os R$ 6 pela primeira vez. Então assim, isso é um pouco assustador, mas calma. A gente sabe que muitas coisas estão envolvidas, tá certo? A gente tem um Bitcoin aí que chegou a mais de R$ 600 mil. A gente tem outras criptomoedas também, muitas ações, também tudo que envolve lá nos Estados Unidos, ou também às vezes no Oriente Médio, com guerras, acaba afetando aqui o Brasil. Pessoal, lembrando aqui, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxa de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária que é utilizado pelo Banco Central, o BC, para controlar a nossa inflação. Bruno, e o que acontece? Bem, aqui nós temos um gráfico, tá? Desde dezembro aqui, de 2014, tá certo? Onde estava lá em 11,75%. Nós temos aqui a pandemia, onde a taxa Selic chegou ao seu valor mínimo aí na história, que foi de 2% ao ano. E é claro, com o passar de cada reunião, foi aumentando aí e chegou ali, em abril de 2023 a 13,75%. Mas o Copom decidiu ir abaixando, tá? E ela ficou aqui em 10,5%, isso aqui em junho. E depois foi aumentando aqui, agosto já permaneceu, quando foi em outubro, a gente teve a próxima reunião que foi em novembro e agora dezembro, foi aumentado em 1 ponto percentual. E o Copom já falou que vai aumentar nas próximas duas reuniões, possivelmente em 1 ponto percentual, deixando talvez a taxa Selic em 14,25% ao ano. Então, quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, o referencial de juros para a economia, os custos de captação para bancos e instituições financeiras também são alterados. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores, tá certo? Então, como a taxa Selic está abaixo, está bem baixa, os bancos eles emprestam com menos juros. Quando a taxa Selic está em alta, você vê ali empréstimos, financiamentos com a taxa absurda. É o que estamos vivendo no dia de hoje. Como funciona na prática? Quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito
ficam mais altos. Bem, os juros de cartão de crédito já são bem altos, já imagina com a Selic cada vez mais aí subindo. E isso acaba desestimulando o consumo e favorece a queda da inflação. Já quando a taxa Selic cai, pegar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. Com isso, o consumo acaba sendo aí estimulado. Beleza? Olha, essa notícia aqui aborda aqui, ó, Copom eleva a taxa Selic para 12,25% ao ano e prevê novos aumentos de 1 ponto percentual em janeiro e em março. Olha que interessante. A taxa estava em 11,25%, tá? E esse é o maior aumento desde fevereiro de 2022. Por quê? A inflação fora da meta no Brasil foi um dos fatores que mais pesaram na decisão, segundo o Copom. Ó, elevou aí em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano, tá certo? É claro, para combater aí a inflação, olha, a decisão desta quarta-feira representa a maior alta dos juros básicos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e a maior escalada desde fevereiro de 2022, quando foi de 1,5 ponto percentual. Pessoal, em janeiro de 2022 a taxa estava em 9,25 e passou aqui para 10,75, ok? Voltando aqui, pessoal, ó, aqui a variação, tá? E a tendência é subir mais agora em 2025, ok? Ó, inflação pesou para o Copom. No comunicado desta quarta-feira, o Copom escreveu que a alta da inflação no país foi um fator para a aceleração da Selic. O Copom citou que a economia do país está aquecida e o emprego está em ascensão, o que cria condições para um risco inflacionário, caso o aquecimento da atividade não venha acompanhado de controle de contas públicas. Uma outra informação aí é que a reunião do Copom, que aconteceu na última quarta-feira, foi a última sob o comando aí de Roberto Campos Neto, que deixará a presidência do Banco Central em janeiro. O economista Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central, irá assumir a cadeira da presidência no início de 2025. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi aprovado em outubro pelo Senado, ok? Pessoal, um outro fator aí é a expectativa do mercado. O mercado financeiro se dividia sobre o rumo dos juros após a reunião desta quarta-feira. A aposta da maior parte era de um aumento de 0,75 pontos percentuais da Selic. Para o fechamento de 2024, a estimativa do mercado para o juro básico da economia é de 12% ao ano, de acordo com o relatório Focus, que foi divulgado aí no dia 9, segunda-feira de dezembro. A pesquisa é feita com mais de 100 instituições financeiras, ok? Ó, efeito câmbio. A decisão sobre o patamar da taxa de juros ocorre em meio à forte alta do dólar, que acumulou aumento em 2024 de mais de 20%. E segundo analistas, esse é mais um fator a pressionar a inflação. De maneira geral, a taxa de câmbio pode ter influência nos preços domésticos em diferentes frentes, como por meio da importação de produtos e insumos ou mesmo pela equiparação dos preços praticados no Brasil com o comércio internacional. Pessoal, um dólar americano hoje está equivalente a R$ 6,02, mas lá no dia 6 de dezembro o dólar chegou a atingir R$ 6,09, tá bom? Um recorde aí que nunca tinha sido batido. Já o IFIX, que é o que mede aí os fundos imobiliários da nossa bolsa, está em 2.973 pontos, tá? E isso representa uma queda, pessoal, porque se a gente for analisar aqui nos últimos 6 meses, o IFIX teve uma queda de praticamente menos 9%, que equivale a 322 pontos. E o Ibovespa também. Se a gente for analisar aqui o índice de Ibovespa, ó, já teve uma queda, tá bom? Tava verdezinho lá e agora quando atualizei já está em queda. Se a gente analisar aqui nos últimos 6 meses, o Ibovespa, olha, teve aí uma alta de 1.327 pontos, que equivale a 5,29%. Porém, no último mês aqui, ó, estava em queda e nos últimos 5 dias também. Deixa eu colocar aqui para um ano. Pronto. Quando a gente coloca aqui para um ano, a gente percebe que o Ibovespa teve uma queda de menos 3.000 pontos, que equivale a
menos 2,76%. Lembrando que estava acima de 130 mil pontos, ok? Já o Bitcoin chegou a atingir valores recordes aí, ok? Acima de 620 mil reais lá no dia 5 de dezembro, ok? É claro, a gente mensura o Bitcoin aí através do dólar, e o dólar também aumentou. Então, assim, teve recorde tanto em dólar quanto em real. Pela primeira vez aí ultrapassou 100 mil dólares. Beleza, pessoal? Então, assim, nós temos aqui o IFIX em queda, Ibovespa em queda, dólar subindo e Bitcoin também aí subindo. E a nossa taxa básica de juros aí subindo também. Bruno, e o que fazer diante de um cenário como esse? Calma. A gente vê possibilidades aí para poder investir em boas ações aqui no Brasil e também vários fundos imobiliários. Muitos dos fundos imobiliários, quando a Selic sobe, eles acabam aí abaixando. Por exemplo, o MXRF11, o GARI11 e outros fundos aí, não só de base 10, mas outros fundos importantes também do nosso mercado. E é claro, é importantíssimo investirmos aí em renda fixa e também em ações, em fundos imobiliários, criptomoedas. Como vocês viram, o Bitcoin teve uma alta absurda esse ano. Então, para quem tinha nem que fosse 5% aí de criptomoedas ou de Bitcoin na sua carteira, viu o aumento aí que teve, tá certo? Então, assim, é importante você basicamente diversificar a sua carteira, porque se acontecer algum problema ali, você vai estar ali tranquilo em relação a isso. E não se desespere, pois num cenário como esse, como é o caso da taxa Selic em 12,25% ao ano, que já aconteceu outras e outras vezes, tá certo? Gera oportunidades para poder começar a investir, comprar mais ações e comprar também fundos imobiliários. E sempre se atente, pessoal, a começar a investir também no exterior, em empresas dos Estados Unidos e também em outros países, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e de comentar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.